Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus caminhos de forma rica e poderosa. Povo da fé, como falado, eu vim aqui no alto do monte a clamar pela sua vida, a pedir aos céus em favor do Senhor e da Senhora. Como Deus, ele respondeu à oração de Josafá. Como Deus atendeu o jejum de toda Judá, Deus, ele vai atender o nosso clamor. Deus vai atender as nossas súplicas pelo poder da fé. Talvez hoje você tenha vivido o que Josafá viveu no passado. Quando Moabe e Amon se ergue contra Judá e vem contra Josafá, ele tem medo, ele tem angústias, ele tem temores. Mas sabe o que Josafá faz? Ele reúne toda Judá, todo o povo, o qual ele governava, e apregou ali um jejum. Ele diz a toda Judá para jejuar e invocar o nome de Deus, pois ele entendia e sabia que o único que poderia ajudá-lo naquele momento, situação e circunstância era o nosso Deus, era o poderoso de Israel, mas ninguém poderia ajudá-lo, pois ele teve medo. Mas mesmo ele estando com medo, mesmo ele estando desesperado, mesmo ele estando angustiado, aquilo qual ele foi ensinado outrora, aquilo qual ele aprendeu com os seus pais, com os seus avós, em buscar o Senhor, ele entendeu que nas situações mais difíceis, quando tudo diz que está perdido, sem saída e sem escape, se nós clamarmos ao nosso Deus, ele nos atenderá. Ele se manifestará sobre a nossa vida, pois está escrito: clame a mim no dia da tua angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Então nós temos clamado, nós temos invocado o nome do nosso Deus, e ele há de nos responder, ele há de se revelar sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Mas voltando à história de Josafá, Amon e os moabitas se ergueram contra Judá, vieram contra eles. Judá faz o quê? Apregou um jejum. Josafá, como rei daquele povo, como cabeça daquela nação, ele se põe de pé diante de toda a congregação e começa a orar, começa a clamar aos céus, todos em um só propósito, todos em um só espírito. Mas Josafá como cabeça, Josafá como líder daquela nação, ele toma a sua posição de líder. Ele mostra confiança em Deus, ele invoca o Deus de Israel. Todo o povo começa a clamar, a invocar, a suplicar a misericórdia de Deus para com as suas vidas. E a Bíblia diz que de todas as cidades de Judá começa a vir pessoas a se ajuntar ao rei Josafá para jejuar, para clamar ao nosso Deus. E sabe por que o povo começou a vir até Josafá para juntos clamarem, para juntos invocarem a Deus, pois todos já tinham entendido que somente o Senhor poderia dar a vitória e o escape. O que eu quero que você entenda, essa situação, esse quadro que você tem vivido, apenas um pode te ajudar, apenas um pode te socorrer, e este é o Senhor Jesus, este é o nosso Deus. Talvez você tenha batido em tantas portas, talvez você tenha buscado respostas e soluções para os seus problemas em tantos lugares, mas você tem esquecido de invocar o Deus de Israel. Você tem esquecido de se agarrar com Deus. Qual foi a última vez, meu amigo, que você fez uma oração? Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você foi ao monte clamar a Deus? Qual foi a última vez que você separou o seu momento de intimidade com o Deus de Israel, com Deus Salvador, com Deus poderoso? Talvez você tenha estado tão ocupado com tantos problemas, com tantos afazeres, com tantas coisas na sua vida, que você tem esquecido de orar, você tem esquecido de jejuar, você tem esquecido de clamar a Deus. Você tem falado: eu não tenho tido tempo. Você tem tempo para tudo, menos para Deus.
enquanto a solução dos nossos problemas, a resposta que nós tanto precisamos, se encontra apenas em um lugar. Aonde, pastor? Em Deus. Em Deus está a resposta. Em Deus está a saída. Em Deus está o grande livramento que nós tanto precisamos. A Bíblia diz que Josafá, meu amigo, ele era um rei aprovado por Deus. Deus tinha dado vitórias a várias guerras através de Josafá. Mas quando ele se encontrou com esse exército poderoso, melhor dizendo, esses dois exércitos poderosos contra ele, ele teve medo. Ele viu que a condição física, que as condições que ele tinha, era impossível de vencer aquela batalha. E por isso ele suplica, por isso ele invoca a Deus. E Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso para conosco, que ele nos atende, que ele nos ouve, mesmo sem nós merecermos. Josafá e toda Judá estava clamando, estava invocando. Então o Espírito, está escrito, que o Espírito do Senhor toma o profeta daquela época e ele diz o seguinte: olha o que Deus fala através da boca do profeta a toda Judá e a Josafá. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Muito bem, veja o que você acabou de acompanhar na palavra de Deus comigo. Olha o que Deus fala para toda Judá, para os povos de Jerusalém e para Josafá. Não temais esta grande multidão que vem contra vós, pois a peleja não é tua, a peleja é de quem? É de Deus. O que você tem que entender? Se Deus permitiu essa luta, se Deus permitiu essa guerra, essa batalha na sua vida, é porque Deus já tem a resposta. Deus já tem o escape. Deus já tem a solução para essa situação e para esse quadro. E você tem que entender isto, fazendo o seguinte: não é murmurar, não é reclamar, não é deixar o medo de dominar, não, mas usar as armas que Deus te deu. Deus te deu a arma da oração, a arma da fé. Deus te deu sabedoria, conhecimento, discernimento. Você tem que apenas confiar. Você tem que apenas crer em Deus e não se atemorizar diante da batalha. Não se atemorizar diante da má notícia. Não se atemorizar diante da adversidade e o problema que tem surgido na sua vida. Não, mas pelo contrário. É olhar aquela situação, é olhar aquele quadro, levantar a cabeça para o céu e dar glória a Deus. Falar obrigado, Senhor, pois eu sei que o Senhor vai efetuar livramento. Pois eu sei que o Senhor vai dar vitória, vai dar escape. Essa situação nada mais é do que mais uma forma que o Senhor permitiu acontecer para que o seu nome venha a ser glorificado. O profeta falou a toda Judá, a toda Jerusalém e a Josafá: dai ouvidos. Ei, presta atenção, dai ouvidos ao que diz o Senhor. O nosso grande problema é não dar ouvido para o que Deus diz, mas sim dar ouvido para as vozes estranhas, para as vozes externas, para o que os outros dizem e para o que os outros pensam. E esquecemos de ouvirmos a voz de Deus. Deus está dizendo que vai dar escape, Deus está dizendo que vai dar vitória, Deus está dizendo que a luta não é minha, é dele. Então por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou ficar angustiado? Por que eu vou ficar desesperado? Por que eu vou ficar inquieto? Por que eu vou deixar a situação roubar a minha paz? Por que eu vou deixar a situação roubar o meu sono? Por que eu vou deixar a situação me deixar inquieto, perturbado, agitado? Tudo isso acontece porque muitas das vezes, sabe o que nos falta? Confiança em Deus. Crer que Deus realmente está na minha vida, está na nossa vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado na sua vida, mas eu sei de uma coisa: ontem todos estiveram em consagração e jejum pela sua vida. Hoje todos
estiveram, estão ou estarão no monte, orando pelo Senhor e pela Senhora, pedindo aos céus resposta e mudança na vida de todos vocês que têm orado conosco. E sabe qual é a certeza que nós temos? Que no próximo domingo você vai contar o testemunho. Que neste domingo agora, o próximo domingo, domingo agora, você vai contar as grandes maravilhas que Deus tem feito na sua vida. O grande livramento que Deus operou na sua vida. Você vai ver que Deus vai colocar a mão aonde você nunca imaginou que Ele colocaria. Você vai ver Deus fazendo o que você nunca imaginou que poderia ser possível na sua vida. Porque hoje, aquilo que todos falavam que era impossível de acontecer, Deus está fazendo na sua vida. Deus está fazendo na sua casa, Deus está fazendo na sua família, Deus está fazendo nos seus negócios, Deus está fazendo na sua saúde. Pois essa luta não é sua, não é minha, não é nossa. Essa luta é de Deus. Tá dando para entender, pessoal? Se você entender isso, a sua vida fica mais leve. Se você entender isso, a sua vida fica mais tranquila. Eu quero que você entenda. Você pode até ter medo. Você pode até se assustar no primeiro instante. Mas confie em Deus e dependa apenas dele. Pois o nosso Deus, ele se manifesta hoje nessa situação, nesse quadro e na sua vida. Então não temas, mas dê ouvidos ao que Deus está lhe dizendo. Todas as vezes que você enfrentar uma luta, uma batalha, use as armas que Deus te deu, a oração e o jejum. Tem castras de demônio que só sai com oração e jejum. Então o segredo da nossa vitória é orarmos e jejuarmos, é clamarmos aos céus. Em algumas situações, nos separarmos e virmos até o monte, invocar o nome dele, e ele certamente nos ouvirá. Amém, gente? Graças a Deus. Eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé à sua. E juntos, juntos, viéssemos clamar e invocar o nome de Deus. Pois certamente, desde já, ele se manifesta e se revela nas nossas vidas para a glória e louvor dele. Então vamos orar? Pois é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande é o Senhor e poderoso é o teu nome. Meu Pai, de cima do seu altar natural, eu uno a minha fé com a deste homem e desta mulher que tem orado conosco agora. Meu Pai, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a batalha, eu não sei qual é a situação difícil a qual eles têm vivido ou passado, mas eu sei de uma coisa: o Deus que nós temos servido, o Deus que temos clamado, o Deus que temos buscado todos os dias da nossa vida, não é um Deus de pau, de gesso, de madeira, não. Não é um Deus feito por mãos humanas, não é um Deus feito de materiais fundidos, não. Mas sim é o único e o verdadeiro Deus. O Deus criador do céu e da terra, aquele que soprou em nossas narinas o fôlego de vida. O Deus que pode todas as coisas, o Deus dos impossíveis, o Deus poderoso, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E é por isso que eu clamo a Ti agora, meu Deus, em favor de cada um destes. Como o Senhor usou o profeta no passado para trazer a resposta a Judá, a Josafá e a Jerusalém, meu Pai, que o Senhor hoje traga a resposta ao coração deste servo, desta serva. Traga a resposta ao coração deste, meu Deus, que tem clamado ao Senhor, que tem clamado ao Teu nome, que tem buscado a Tua ajuda e o Teu favor. Meu Pai, se manifesta na vida deles agora, a curar, a libertar, a livrá-los, meu Pai, de toda praga, de toda moléstia, de todo sofrimento, de toda dor. Tira do coração dessa mulher, tira do coração deste homem, meu Pai, esse medo, essa angústia, esse peso. Tira do coração dela o desespero, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, se manifesta nessa vida e livra essa pessoa desse peso. Livra essa pessoa, meu Pai, dessa falta de paz, dessa inquietação. Em o nome do Senhor Jesus. Pois, meu Pai, o que essa mulher, o que este homem precisa
é da tua paz, é da sua tranquilidade, é da tua presença. Então se faça presente, meu Pai, no coração deles. Se faça presente na vida de cada um deles, meu Pai. E desde já, as correntes do inferno, desde já toda a corrente do mal, meu Pai, seja quebrada agora. Que em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o principado, a potestade, o dominador, a força espiritual do mal, a força contrária que agia sobre essa vida, esse mal que foi ordenado, que foi mandado, essa falange, essa mandinga, esse feitiço, essa bruxaria, esse mal olhado, essa quizumba, essa mazumba feita contra essa vida, seja agora quebrada, seja agora desfeita, em um nome do Senhor Jesus, que todo mal, toda moléstia do inferno, para nunca mais voltar da mente, do coração, dos caminhos, do negócio, do ministério, da saúde, da família, do casamento, em um nome do Senhor Jesus, que saiam e nunca mais voltem, que essas vidas, meu Pai, sejam livres, que essas vidas sejam libertas, em um nome do Senhor Jesus, meu Pai, traga livramento, traga resposta, meu Pai, a cada um destes que tem orado conosco, que essa senhora, esse senhor, meu Pai, sejam os Josafás dos dias atuais, que eles venham ter a vida espiritual atrelada, agarrada contigo, e suas vidas sejam transformadas, pois eu profetizo a cura, eu profetizo a resposta, eu profetizo a mudança na vida de todos eles. Que a resposta dos céus esteja sobre a vida daqueles que creem. E todo aquele que crê, diga assim seja e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você creu na oração? Você crê que Deus nos ouviu? Então receba dele a sua resposta, receba dele a paz, receba dele a tranquilidade no seu coração. E neste domingo, você vai contar a resposta, você vai contar a vitória do dia de hoje que Deus fez na sua vida. Porque o dia de hoje é a extensão do domingo. Ontem foi domingo. Todos estivemos em jejum e consagração. Hoje é segunda. Estamos clamando, invocando o nome de Deus e entregamos a Ele o nosso propósito. Então é certo que a resposta está sobre a sua vida. E domingo agora, você vai contar a vitória e o milagre para a glória de Deus. Se você crê, diga amém e fiquem com Jesus.